Graça e paz ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que a paz de Cristo te encontre bem e que você possa estar na presença do nosso Deus mais do que nunca. Esse tempo traz muitas dúvidas, perspectivas negativas, mas devemos confiar naquele que é o nosso Senhor, nosso Salvador, que é soberano e que nos guarda diante de todos os males. Hoje eu queria trazer à tona uma palavra que normalmente nós, na igreja, não ficamos debatendo, nós não pregamos muitas vezes sobre isso, uma ou duas vezes no ano, e olha lá. Eu queria falar sobre a prova que nós precisamos fazer durante a pandemia em relação aos nossos dízimos e ofertas. Logicamente que nesses meses nós tivemos já uma caída na nossa arrecadação, e isso é normal porque nós não estamos tendo nenhum culto, escola dominical, não tem entrado ofertas específicas, nem alçadas, mas sabemos que todo o controle está na mão de Deus. Então queria ler aqui Malaquias 3,10, que é um texto bastante conhecido, e que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Essa palavra é maravilhosa, provai-me nisto. Quer dizer, Deus nos dá a oportunidade de provar a sua providência. Diz o Senhor, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por causa desse momento difícil, por causa dessa pandemia e por causa de não estarmos reunidos presencialmente, e também por outros fatores, da comercialização da fé, dos falsos pastores, muitos resistem, a falar de contribuição financeira, principalmente a gente que não está preocupado com isso. Nós sabemos que Deus é o nosso Senhor, o nosso provedor, e na igreja, praticamente quase todos os domingos, nós declaramos isso. A providência de Deus sobre a igreja, sobre a vida dos nossos familiares, sobre as famílias da igreja. Mas a Bíblia fala muito em dinheiro e no uso do mesmo. A maneira que um cristão administra as suas finanças é um termômetro da sua vida espiritual. E Deus, nesse sentido, tem promessas a cada um de nós em relação à área do dízimo. E é bom que nós também, nesse período em que estamos passando por dificuldade, todos nós, todas as famílias, de uma certa forma está sendo afetada, nós precisamos entender que Deus tem promessas para nós na área do dízimo. Segundo esse texto, nós temos uma ordem, um local e um objetivo. A ordem é trazer todos os dízimos. Ele não fala aqui de trazer 1%, 2%, mas trazer 10%, que é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. E vivermos com 90%. Quer dizer, Deus nos dá 100, pede 10 para que a gente possa viver com 90. Lógico que nós conhecemos casos de pessoas que vivem com 50, que em vez de viver com 90, vive com 10 e dá 90% para a igreja, para ministérios, para missões, etc. e tal. Colgate foi um deles, que no final da sua vida, ou melhor, nos últimos 30 anos da sua vida, ele viveu com apenas 10% e 90% ele dava na sua igreja e dava para missões. É interessante que é um dever espiritual de todos nós, ricos, pobres, remediados. Dizimar não é uma opção, mas é um dever que nós temos para com Deus e para com a sua obra. É reconhecer e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Somos mordomos dEle, pois tudo o que temos pertence a Ele somente. Por isso nós temos uma ordem da parte de Deus para a nossa vida. Trazei todos os dízimos. Em segundo lugar, nós temos um local para essa entrega, para devolvermos a Deus parte daquilo que Ele nos dá. A casa do tesouro. Esse é o local da entrega, a casa do tesouro. O dízimo deve ser entregue a Deus, um local por Ele estabelecido. No dízimo, no Antigo Testamento, a casa do tesouro ficava no templo. No Novo Testamento,
o cristão deveria entregar na igreja onde ele era membro e adorava ao Senhor. E também, antes do terceiro século, se entregava de casa em casa, né? Se entregava de casa em casa, para que não houvesse falta de nada a ninguém. O cristão não deve administrar o seu dízimo. Nós devemos devolver com gratidão, com louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse momento de pandemia, os presbíteros, a nossa tesoureira, estão recolhendo os dízimos para que a gente possa cumprir com os nossos objetivos, com os nossos compromissos. Em terceiro e último lugar, nós temos um objetivo com isso, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento quer dizer para que nós cumpramos com os nossos compromissos, para que nós possamos dar bom testemunho como igreja e como cristãos que somos. A igreja deve usar os dízimos para a manutenção e expansão da obra de Deus e por isso, desde o início, nós não deixamos de enviar para os nossos missionários aquilo que nós nos propomos em ajudá-los. Em momento algum, nesses 10 anos que eu estou na igreja, jamais nós deixamos de dar a nossa oferta missionária, porque nós queremos ser uma igreja cada vez mais missionária. Então, nesse sentido, a maior parte deve ser investida em missões, em evangelização, plantação de novas igrejas e do cuidado que nós precisamos ter com os mais desvalidos, com aqueles excluídos, com a nossa coinonia e também com a nossa diaconia. Precisamos ajudar as pessoas e nesse tempo de pandemia tem muita gente precisando. Eu mesmo já me prontifiquei a ajudar muitas pessoas e a gente tem tido essa experiência, né, de ajudar e de fazer um pouco do muito que nós podemos fazer. Em quarto lugar, nós temos uma ordem, um local, um objetivo e temos um grande desafio no nosso coração. Em quarto lugar, provai-me nisto, diz o Senhor, a frase que eu repeti lá no início. Deus nos desafia a provarmos nessa área. Dizimar é uma prova de fé, é uma atitude daquele que foi remido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Experimente ser um dizimista fiel, experimente ser alguém que honre, que dignifique a igreja, o nome de Cristo, a sua comunidade, dizimando ao Senhor. E pense nesse quarto ponto. Nós temos um desafio. Provai-me nisto. Prove o seu Deus. Prove o seu Deus. Você tem essa liberdade. A palavra nos propõe esse desafio de provarmos a Deus, de saber que e você experimentar sabendo que Ele é o nosso provedor. Ele é o Deus de toda providência. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra fique no seu coração. Que você possa ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor com alegria no seu coração, com gratidão no seu coração. Faça isso para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, em momentos difíceis como esse, nós também temos os nossos compromissos e te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê forças para podermos passar por esse tempo difícil, onde muitas vezes os nossos recursos são poucos, mas que nós não deixemos de ajudar os nossos missionários, os nossos irmãos que estão passando por dificuldade, que nós possamos, Pai, ofertar e que nós possamos dizimar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesse momento tão difícil. Ajuda também, Pai, a que nós tenhamos consciência desse momento que estamos passando. Nos ajude a viver de tal forma que nós possamos agradar o Teu coração. Nos livre, Pai, de todo mal, nos livre desse mal do coronavírus. Abençoa, Pai, a Tua igreja, a família da fé, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso Brasil, os governantes. Pai, abençoa também a nossa Santa Casa de Misericórdia, os hospitais de Bauru, a cidade de Bauru, as cidades vizinhas aqui. Que o Senhor abençoe a todos, Pai. Tenha misericórdia, Pai, para que os profissionais aqui da saúde não
tenham contato com esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um deles, Pai. Nós pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de todos os irmãos, irmãs das famílias da tua igreja que militam na área da saúde. Ajuda-nos, Pai, e livra-nos desse mal. Abençoe a todos agora, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Consolador. Nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados. Em nome do teu Filho Jesus e pelo sangue dele que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te dê paz, te dê amadurecimento e te dê muita paciência nesse período de isolamento, nesse período tão difícil pelo qual nós estamos passando. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Senhor, nosso Jesus Cristo. Amém.